Olá, tudo bem com você? Esta é a nossa 8ª aula sobre o livro de Jó. Estamos aqui na série Bíblia comentada pelo Dr. Rodrigo Silva, não é? E ele me convidou para estar com você e estudar o livro de Jó, um livro que eu gosto muito, que eu tenho dedicado tempo e que está dentro da minha área de especialidade nos estudos do Antigo Testamento. Então agora nós já estivemos ali trabalhando em toda a parte introdutória do livro, na sua autoria, data, significado, local, não é? E vimos a estrutura do livro também. E na última classe que nós tivemos, a aula 7, nós começamos a leitura do livro e lemos o capítulo 1, onde Jó foi apresentado como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal pelo narrador. E depois vimos que este também foi o testemunho de Deus numa reunião celestial, da qual os filhos de Deus todos se encontraram no céu para poder se apresentar diante do Senhor, e entre eles veio Satanás. Houve uma situação de conflito que nós estudamos, e Satanás questionou a integridade de Jó, se Jó realmente servia a Deus de graça. Se ele servia a Deus de graça, ou porque Deus tinha comprado essa fidelidade de Jó, protegendo, abençoando, multiplicando os seus bens, dando-lhe uma vida boa. Por isso, Deus realmente teria comprado a fidelidade de Jó e não Jó servia a Deus de coração, né? Por nada. E aí nós vimos então que neste contexto, Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó de maneira como ele quisesse, só evitando tocar em Jó, né? E nós, ao lermos o capítulo 1, finalzinho, vemos que Jó perdeu tudo no mesmo tempo, perdeu tudo. Chegou vários céus falando, olha, roubaram os teus gado, roubaram as tuas ovelhas, roubaram isso e aquilo, e aí no final, todos os teus filhos morreram num acidente que aconteceu na casa do filho primogênito. E aí nós vimos de maneira surpreendente que Jó, ao receber essa notícia, tudo ao mesmo tempo, ele se levantou, se prostrou, adorou a Deus e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nesta primeira momento, nessa primeira prova pela qual Jó passou, ele indicou que ele realmente servia a Deus de graça. E nós vimos um termo especial que nós vamos voltar a trabalhar, que é o termo hinama, hebraico, que quer dizer de graça, gratuitamente por nada. Não é? E nós vamos seguir agora o nosso texto. Nós estamos agora, convido você novamente a tomar a sua Bíblia comigo, abrir no livro de Jó, não é? E ler o texto comigo. Nós vamos também projetar algumas partes do texto aqui na nossa tela, para a nossa aula, e você poderá acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui na tela a sequência dessa história. Vamos lá? Nós então vamos agora ao capítulo 2 do livro de Jó. Capítulo 2. O capítulo 1 terminou com essa cena. E disse o narrador que em tudo isto não pecou Jó e não atribuiu a Deus falta alguma. O narrador foi claro, hein, que é no capítulo 1, verso de número 22. Jó não tinha pecado e não tinha atribuído a Deus falta alguma. Hein? Ele realmente venceu a disputa, no sentido a favor de Deus, demonstrando que ele servia a Deus de graça, gratuitamente. E agora, na sequência do texto de Jó, nós vamos ao capítulo 2 e a cena muda novamente. Novamente nós saímos do contexto da terra, onde estava Jó, agora na sua dor, na sua perda, adorando a Deus, hein? E seguindo fiel a Deus, saímos dessa cena da tragédia terrestre novamente para o céu. E há uma segunda reunião do céu. E Satanás novamente provoca. Mesmo tendo sido, vamos dizer assim, perdido a disputa, não é? Que ele colocou diante de Deus, existe uma outra reunião no céu, uma segunda reunião, onde diz que os filhos de Deus se apresentaram, diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor.
ele vai de novo. Toda oportunidade que ele tinha de ir para o céu, ele vai. Não perde uma. Hein? Ele gostava de estar ali. A sua presença ali era uma provocação. Ele, tendo sido expulso do céu, sempre ia para o céu quando podia ir. Okay? E disse, quando isso vai, hein? Ele deve ter entrado novamente. Não sei se ele entrou agora. O texto não nos diz. Eu creio que a primeira vez ele entrou bem, cabeça erguida, fazendo toda a situação dele lá. Não sei se essa vez foi dessa mesma maneira, mas ele foi de novo. E nessa segunda vez, Deus provoca Satanás de novo. Você vê aqui, né? Na sequência do texto, você vê, a partir do verso 2, nos diz assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ô, Satanás, você aí, vem cá. Peraí, de onde é que você vem mesmo? Novamente Deus cutuca o leão com vara curta. Ele bota Satanás no centro de atenção de todo ser celestial, de todo mundo que estava naquela reunião. De onde é que você vem mesmo? Hein? E aí nos diz o texto, você vê ali, Satanás ele não perde, ele é o indivíduo, ele não vai querer perder a sua posição, a sua maneira de ser. Não, ele diz, olha Senhor, sabe de onde que eu venho? Eu venho sim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Senhor, a terra é minha, eu venho de lá. Estou aqui porque sou o príncipe daquele mundo que o Senhor criou. Ele é meu. Não é teu, é meu. Hein? E aí, de novo, pergunta Deus a Satanás. Diz, perguntou o Senhor a Satanás. Verso 3. Observaste o meu servo Jó? Você observou meu servo Jó? E note que ele fala, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É a terceira vez que o texto bíblico vai dar esse testemunho acerca de Jó. E novamente, pela segunda vez, Deus diz algo impressionante. Não há na terra, hoje, na terra, na tua terra, no teu reino, não há ninguém semelhante ao meu servo Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. É importante nós vermos aqui, cada vez que Deus faz o testemunho de Jó, é isso que ele diz. Jó é um homem íntegro, reto, que me teme e que se desvia do mal. Ele é meu servo. E quantas pessoas temiam a Deus da forma como Jó temia? Deus diz, ninguém. Ninguém na terra me teme desse jeito. Portanto, o testemunho de Deus é bem claro acerca de Jó. Nós temos que ter isso em mente. Ao continuarmos a leitura através do livro. Para Deus, na terra, não tem ninguém que o teme como teme Jó. De forma tão íntegra, tão reta, tão total. Essa experiência de Deus, de Jó com Deus, era uma experiência total. Ninguém era servo de Deus na terra como era Jó, naquela época em que Jó vivia. Hein? E ele diz, e Deus continua, hein, dizendo ali, você vai ver no finalzinho aqui do verso 3, Deus continua dizendo, olha, e ele conserva a sua integridade, embora você me incitou contra ele para o consumir sem causa. E quando nós vamos nessa expressão, no finalzinho do verso, é a mesma expressão, Hinam, sem causa de graça. Satanás questionou a Deus, ninguém te serve Hinam. Diz, Jó me serve Hinam. E como é que o universo saberia que Jó realmente servia a Deus Hinam? É Jó sendo consumido Hinam, sem razão. Notem bem esse verso. Por que Jó sofreu tudo aquilo? A razão que Deus fala
É Deus explicando. Ele sofreu Hinam, sem causa. Não há na vida de Jó, não há na experiência de Jó, nenhuma razão pela qual ele devesse ter sofrido o que ele sofreu. Ele sofreu Hinam. Guarde isso em mente, é importante. Lembra, você está aqui tendo a perspectiva celestial da situação pela qual Jó passou. Jó servia a Deus Hinam, de graça, sem nenhuma razão ligada a isto. Não havia ali nada que prendia Jó, nem a bênção divina, nem a proteção divina, não. Jó servia a Deus Hinam. E por que Jó sofreu então? Sofreu Hinam, de graça, sem causa. Não há nada na vida de Jó que fosse a razão pelo sofrimento dele, a não ser a sua fidelidade a Deus. Porque ele era fiel e servia a Deus Hinam, ele agora sofreu Hinam, sofreu a Deus de graça, sem causa. Isso é muito importante na medida que nós vamos conhecendo este tema e conhecendo também o restante do livro. A razão que Deus diz, você me incitou contra ele para o consumir de graça, sem causa, sem razão, Hinam. Ok? Está bem claro? É isso que a Bíblia diz. É isso que Deus diz. Mas Deus continua. Ele é meu servo. Ele é íntegro. Ele é reto. E continua sendo íntegro e reto e me temendo. Hinam, de graça, quando ele foi consumido, Hinam, de graça. Ok? Essa informação que o texto bíblico nos dá. E aí a Bíblia continua nos dizendo que Satanás, no entanto, não quer perder a pose dele. E ele parte para um segundo desafio. E o texto nos diz qual foi esse desafio. Capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a sua mão. Toca-lhe nos ossos, na carne, e então verás se não blasfema contra ti na tua face. Senhor, tudo bem. Eu aceito que Jó te teme mais, Hinam, e não é porque o Senhor comprou. Tudo bem, o Senhor venceu essa. Ok. Não foi a bênção, não foi a proteção, não foi a multiplicação de bens, não. Jó não te teme por causa disto. Mas vamos levar esse desafio agora para o que realmente importa. Pele por pele. Osso por osso. Vai ali. Toca em Jó. O Senhor é espertinho, hein? O Senhor que conhece todas as coisas sabia que Jó ia ficar fiel se o Senhor não me permitisse tocar nele. Jó é egoísta, na verdade, no sentido, né, entre aspas, porque todo ser criado assim o é, egocêntrico, é o ego. Todo mundo, hein? Se o Senhor tocar nele, aí sim o Senhor vai ver o que vai acontecer. E aí diz que Deus responde a Satanás dizendo, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Vejam bem, poupa-lhe a vida. Você pode tocar em Jó, mas você não pode matá-lo. Deus autoriza uma segunda prova, mas põe um limite novamente. Qual que é essa segunda prova realmente? Quando nós analisamos o texto em Jó e à luz de todas as Escrituras. O que nós vemos aqui é a questão do maior desafio colocado provavelmente para um ser humano. Daquilo que é o centro da lei de Deus. Na relação do homem com Deus. O desafio é amor próprio, amor pela vida, versus amor supremo a Deus, o grande mandamento. Jó, Senhor,
Jó, como qualquer outra criatura, eu e qualquer desses anjos que estão aqui, de qualquer ser que está aqui, que vem em qualquer mundo que o Senhor possa ter criado, que está aqui, como eu vim lá da terra, todos nós amamos a nós mesmos mais do que a ti. Todo ser é assim. Toca na vida da pessoa, toca na vida do ser, e não vai ver se ele blasfema contra ti na tua face. Todo ser ama a si mesmo mais que o outro. É o teu caso. O Senhor mesmo ama a si mesmo mais do que a nós. O Senhor fica pedindo que nós o amemos mais do que a nós mesmos. Isto é impossível, isto não existe. Esta lei é injusta e ela não se aplica na vida de ninguém. Vamos ver. Isso aqui é um desafio? Vamos levar realmente o que importa. Vamos levar ao centro da questão. Amar a ti sobre todas as coisas. Não é possível. Todo ser, inclusive Jó, que o Senhor diz que não existe ninguém semelhante a ele. Todo ser ama a si mesmo mais do que a ti. Toca nele e vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face, na tua cara, Senhor. E aí, pele por pele, esse é o desafio. O homem, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Tudo, inclusive a fé em ti. O amor próprio é maior que o amor a ti, Senhor. Será? Vemos que Deus, no entanto, colocou ali, aceitou o desafio. Veja, a confiança que Deus tem em Jó. Diz, não, pode ser, pode tocar nele. Hein? Só não o mate. Veja, a única limitação que Deus colocou é que Jó não morresse. Do resto, Satanás poderia usar o seu pensamento e abordar Jó e atacá-lo da forma como Satanás julgasse que dele seria melhor fazê-lo. Okay? É interessante ver, e eu chamo a atenção de você aqui, que esse poupa-lhe a vida, essa limitação de Deus, guarde isto. Essa nossa classe aqui, guarde isto. Enfatizar este ponto vai se tornar o grande problema de Jó. Surpreendentemente, o maior problema de Jó será a limitação de Deus de que ele não deveria morrer. Okay? Guarde isto ao nós avançarmos, okay? No nosso estudo. E aí o texto segue. Novamente uma mudança de cena. Agora do céu, voltamos à terra, a Jó, que tinha perdido tudo. E agora vem mais tribulações, sofrimento, algo que se torna praticamente inimaginável. Veja o que diz o texto aqui. Voltamos então para a terra e Satanás vai atacar a Jó, está no verso 7. Nós lemos aqui. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Lembra? Ele nunca fica para o resto da reunião. Logo no início da reunião, Deus chama, provoca, e ele então responde, desafia, e quando Deus dá a permissão, ele sai imediatamente. Ele tem essa obra principal dele agora. Ele está na principal situação na existência dele, até aquele momento. Vai mostrar que Deus está errado e que qualquer ser criado ama mais a si mesmo do que a Deus. Diz, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó é afligido por uma série de doenças. Satanás vai feri-lo, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. O corpo dele ficou coberto de tumores malignos. E agora? Qual é a reação de Jó? E quando nós olhamos a Bíblia, reação de Jó, verso 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Silêncio. Diferente da primeira vez, Jó não vai falar. Ele fica em silêncio.
Lembra, Satanás falou, ele vai blasfemar contra ti na tua face. Jó não fala. Não responde nada. Senta por terra, pega um caco e começa a raspar os tumores que ele tinha para poder aliviar o problema que ele estava sofrendo. Silêncio. E a pergunta que fica é esta. Visto que ele não falou nada, o que ele estava pensando? Será que Jó está fiel a Deus? Ou não? Ele não falou nada. Satanás falou que ele ia falar. Blasfemar contra Deus na cara de Deus. Na face de Deus. Não. Jó não fala nada. Mas o que Jó está pensando? Interessante ver que é introduzido agora um personagem que até então nós não tínhamos ouvido falar, que era a esposa, a mulher de Jó. Ela vai olhar Jó na sua experiência e ela vai dizer o que ela entendeu, conhecendo o seu esposo, o seu marido, qual que era a percepção dela acerca dessa situação de Jó. Diz o texto, verso 9, reação da esposa de Jó. Então sua mulher lhe disse, diz lá, ainda conservas a tua integridade? O ato que ela viu de silêncio de Jó foi compreendido por ela como Jó continuando a manter a sua integridade diante de Deus. E ela diz para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Ela diz, olha, você está aí em silêncio, calado, porque você mantém a sua integridade diante de Deus, você deveria falar agora e amaldiçoar a Deus e finalmente morrer. Hein? Realmente, a esposa de Jó, ela teve a mesma perspectiva que Satanás. Infelizmente aqui. Diz, olha, amaldiçoa Deus e morre. Muita gente, neste momento aqui, critica muito a esposa de Jó. Diz, olha, esta mulher no final foi mantida ali para poder ser uma prova, é uma tentação, mulher fraca. Não, calma. Eu acho que é bom a gente ficar mais calmo aqui. Veja que nós não ouvimos a voz da mulher de Jó na primeira provação, quando eles perderam tudo, inclusive os 10 filhos. Ela não falou nada. O silêncio dela lá provavelmente diz que ela seguiu a perspectiva de Jó. O Senhor o tomou, o Senhor o deu. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas conseguiriam passar por esta prova como ela passou? Será que você ou eu conseguiríamos passar? Muitas vezes, facilmente, nós criticamos a mulher de Jó como se ela fosse uma pessoa... né? Não. Ela passou firme a primeira prova que muitos, a maioria dos seres humanos, nunca passariam. No entanto, esta segunda, lembra, ela realmente titubeou aqui. Mas lembra o que Deus falou, não existe ninguém na terra como Jó. Jó é uma pessoa única. Nós não podemos esperar de outras pessoas a mesma coisa, a mesma reação de Jó. É interessante na Bíblia, a Bíblia tem vários personagens bíblicos que são fiéis servos de Deus. Jó é um dos poucos na Bíblia que tem a sua integridade, assim, firme em toda e qualquer situação. Nós temos alguns servos assim. Quais são eles? Nós temos, no caso, nos diz lá, José, um servo que em toda aprovação permanece sempre fiel a Deus. Nós temos Daniel, que em toda aprovação também permanece fiel a Deus. Nós temos Jó. Outros personagens, grandes personagens. Hein? Evidentemente, nós teríamos Enoque, né, que é um indivíduo que andou com Deus, mas temos poucas informações sobre ele. Mas outros grandes personagens, por exemplo, Abraão. Abraão algumas vezes falhou. Noé, homem que andava com Deus, fiel entre toda a humanidade. No entanto, no momento ali também falhou, quando plantou, aí, bebeu e se embriagou. Né? Falhou também. Nós temos, por exemplo, pessoas como Elias, imagina, Elias o profeta.
aquele que faz descer fogo do céu, fiel a Deus. No entanto, no momento teve medo e fugiu da ameaça da rainha Jezabel. E Deus pergunta, por que você fugiu, Elias? Hein? Grandes homens de Deus, algumas vezes falharam. Hein? Mas, no entanto, nós temos alguns servos de Deus que não é apresentado nenhuma falha na vida deles, que é estes três. Jó, José, Daniel. Hein? Pelo menos na história que nós temos em detalhes. São homens íntegros e retos, temente a Deus se afasta do mal. Portanto, a mulher de Jó, ela não passou a segunda prova. Né? Mas nós devemos lembrar, passaríamos nós a primeira? Então, sejamos mais, assim, vamos dizer, mais realistas e não tão depreciativos quanto a mulher de Jó. Veja a resposta de Jó para ela. Está ali no início, na primeira parte do capítulo 2, verso 10. Diz assim, mas ele respondeu à sua mulher dizendo, falas como qualquer doida, quem? Diz ali, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Uau! Realmente, nossa! Jó, então agora nós ouvimos Jó. Ele ficou calado, mas agora ele fala. Nós recebemos o bem e éramos felizes. Não vamos receber agora o mal e nos submetemos a Deus? Nossa, que resposta! Mas daí vem uma seguinte outra observação, que termina o verso, esse verso, não é? 10, que é a palavra do narrador. Diz assim, em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Como entender isto? Não pecou Jó com os lábios. Por que essa ênfase do narrador? Será que ele pecou no coração? Por que ele falou lábios? Porque anteriormente ele diz, Jó não pecou, não falou mais nada, foi nos lábios. Diz, nem atribuiu a Deus falta alguma, é o capítulo 1, verso 22. Aqui coloca, não pecou Jó com seus lábios. Será que por acaso no coração de Jó haveria algum problema? Ou não? Hein? Essas perguntas vão ficar em suspense, através do livro, mas vão ter uma resposta no final do livro. Eu já vou avançar para essa resposta, porque às vezes fica, ao estudar, como é muito longo e nós vamos entrar no outro tema, o tema do sofrimento, nós já vamos avançar. Deus vai dar uma resposta. Pecou Jó? Não pecou Jó. Algumas pessoas, depois, ao ouvirem Jó falar, dizem, ele pecou. Não pecou ali com os lábios, mas pecou no coração, e depois ele vai pecar de maneira aberta e se rebelar contra Deus. Essa foi a perspectiva de vários leitores da Bíblia e também dos amigos de Jó e de Eliú ao ouvirem Jó falar. Mas Deus vai responder no final. Hein? Pecou ou não pecou? Resposta humana, sim. Os três amigos de Jó, o jovem Eliú, e a maioria dos leitores do livro de Jó diz, Jó pecou. Mas o que responde Deus? Não. Jó não pecou. Capítulo 42, verso 7, quando Deus finalmente fala com os amigos de Jó, Deus diz o seguinte, agora a palavra de Deus dirigida a Elifaz, o principal, mas dirigida aos três amigos. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus vai pedir desses amigos sacrifício e Jó vai interceder por eles em oração. Mas Deus não pede nenhum sacrifício a Jó, indicando que ele não tinha pecado. Jó não pecou. Este é o testemunho de Deus. Vamos manter isto em mente ao progredirmos o nosso estudo da parte. E aqui vamos ficar. Chegamos ao final desse segundo capítulo, hein? E desta parte do prólogo, que nos introduz Jó e as suas duas provações. E vamos ver agora, na próxima classe, a implicação disso ligado com a graça. O que é a graça total? Eu espero você, então, para a nossa 9ª aula, onde nós vamos estudar o tema da graça total
a partir da perspectiva bíblica e, sobretudo, da perspectiva de Jesus. E o que nós podemos compreender disso acerca dessa perspectiva em relação ao livro de Jó. Um grande abraço para você e até a próxima.